Bom dia a todos. Nosso grupo vai falar um pouco sobre o diagnóstico laboratorial das infecções sistêmicas. E nosso grupo é composto por Dani Chaves, Fernanda Mata, João Vitor Matos, Tayane Cardoso, Lucas Varela e eu, Beatriz Benevenuti. Então a gente começa falando sobre o que é infecção sistêmica. Na Grécia Antiga, eles usavam dois termos. O primeiro termo é o Pepsi, para falar sobre o processo de fermentação do vinho. E eles utilizavam um termo semelhante que era o sepse, para descrever onde haviam casos de perfuração e putrefação associadas às doenças que causavam a morte. E hoje em dia acredita-se que a infecção sistêmica ela é um resultado de uma lesão endotelial persistente que causa um estímulo inflamatório. E aí o que está envolvido na infecção sistêmica? A infecção sistêmica ela pode ser causada por vários micro-organismos. Então a gente está falando aqui um pouco sobre bactérias gram-negativas, bactérias gram-positivas, vírus, fungos e algumas outras doenças infecciosas que causam essa ativação dessa cascata de inflamação no corpo, como as pancreatites, algum hematoma, algum trauma constante, pode ser uma reação a alguma droga, algum medicamento, e algumas doenças autoimunes também causam essa ativação constante do sistema imunológico, que pode desencadear ou não alguns choques hemorrágicos, queimaduras intensas também podem causar inflamações sistêmicas. De forma geral, você pode ter mais de uma via de ativação da estimulação inflamatória. A síndrome da resposta inflamatória sistêmica, a SIRS, é um tipo de inflamatória sistêmica que ela pode ser desencadeada pelo organismo quando ele entra em contato com uma agressão infecciosa ou às vezes uma agressão não infecciosa, no caso de doenças autoimunes, né? E é onde você tem um início de sepse, né? Que é essa resposta inflamatória sistêmica do organismo frente a um estímulo infeccioso. E aí a sepse ela pode acontecer por mais de um estímulo. E a gente também tem essa doença, essa SIRS acontecendo pela sepse grave, que é uma sepse, ela é associada a uma disfunção do próprio organismo da pessoa, quando ela pode ter uma hipotensão ou uma hipoperfusão. Então, a resposta inflamatória, ela tem alguns fatores de interesses, e a gente está falando um pouco sobre resposta imune, nesse caso, primeiramente, a resposta inata. Então, a gente tem a interleucina 1, a interleucina 2, o fator de ativação plaquetário e algumas moléculas de adesão ao endotélio, entre outras vias de ativação inflamatória. Então, por que esses fatores são interessantes quando você está falando sobre a resposta inflamatória sistêmica? É porque o sistema imune inato, ele é um sistema pré-programado pelo nosso organismo para responder a sinais microbianos ou de corpos estranhos quando entra em contato com o nosso organismo. Isso vai desencadear todo o sistema da cascata de inflamação do nosso organismo. Mas quando estamos falando sobre doenças inflamatórias sistêmicas, a gente também está falando de outros tipos de infecções, como as infecções da fase aguda, que são estimuladas pela liberação de células hepáticas, no caso das citocinas, que também vão desencadear essa inflamação sistêmica. E um exemplo de como funciona essa resposta para doença inflamatória sistêmica é que as citocinas elas agem no sistema nervoso central, induzindo a febre, que é como se fosse o nosso primeiro ponto de ação do nosso corpo, né? A nossa primeira barreira. Então, a interleucina 1, ela é primeiramente produzida pelo macrófago e pelos monócitos. Elas não são células imunológicas, como os fibroblastos, por exemplo. Então, outras células do sistema imunológico são ativadas, como os monócitos, eosinócitos, hepatócitos, e algumas células da glia, por exemplo, podem ser ativadas também. E aí nós temos a febre, aí a nossa febre, no caso que a gente já falou, ela ativa o eixo hipotálamo, hipofisário adrenal, e aí você começa uma cascata bem maior de resposta imune. Quando a gente está falando de uma infecção microbiana, por exemplo,
A gente está falando a gente fala muito sobre as endotoxinas, que elas são geralmente liberadas pela parte externa das bactérias. Por exemplo, os lipopolissacarídeos. Então, nós temos os lipopolissacarídeos, que eles são ligados por um complexo entre o lipopolissacarídeo e as nossas células de defesa. E isso causa a ativação da resposta imune. Os receptores de superfície chamados CD14, eles são importantes porque eles interagem com os lipopolissacarídeos bacterianos, que são as famosas endotoxinas, fazendo com que as endotoxinas consigam ser reconhecidas pelos monócitos, o que ativa essa cascata inflamatória, essa resposta inflamatória sistêmica. Existe uma outra via também, que não é muito conhecida, que é quando o hospedeiro, a pessoa, né, ou o ser vivo, o animal, enfim, ele não expressa esse CD14 na superfície das moléculas. Então existe uma outra molécula superficial que reconhece as endotoxinas e dá início à cascata da resposta imune, mas não é uma molécula de superfície conhecida ainda. Eu vou falar um pouco agora dos micro-organismos mais frequentemente encontrados na clínica, né? E começando aqui pelo Staphylococcus aureus, que é uma bactéria gram-positiva, catalase positiva, coagulase positiva. Ela cresce em ambiente aeróbico, mas também é anaeróbio facultativo. Ocupa a flora da pele e da mucosa nasal principalmente. Ela causa infecção de pele, como bacteremia, infecção de pele como foliculite, carbúnculo, que são infecções mais leves. Ela tem uma alta resistência a vários tipos de antibióticos e seu tratamento depende de cada situação, mas ela é geralmente tratada com penicilina e vancomicina. Staphylococcus epidermidis, ela é outra bactéria gram-positiva e com coagulase negativa e é anaeróbio facultativo. Ela se arranja também em cachos de uva. Normalmente ela ocupa a pele e as mucosas, mas pode ocorrer infecção de estado de desequilíbrio e gerando as feridas. É um patógeno oportunista. Ele é muito comum em infecções hospitalares e causa endocardite e também esses sintomas de infecções leves como furúnculos e abscessos. Os sintomas comuns são de febre, fadiga e falta de ar. O tratamento é feito com antibiótico resistência à meticilina, como a vancomicina, rifampicina e azitromicina. A Pseudomonas aeruginosa é um bacilo gram-negativo, aeróbico e é encontrado no ambiente, especialmente na água. Causa infecção como a foliculite e até a pneumonia. São bactérias oportunistas e se aproveitam de pacientes imunossuprimidos. Também tem resistência a muitos antibióticos e são tratados em casos específicos como carbapenêmicos, cefalosporina e aminoglicosídeos. A E. coli é um bacilo gram-negativo, com catalase positiva, oxidase negativa e coagulase positiva. É conhecida como parte da microbiota intestinal dos seres humanos, mas também pode ser a causa de doenças intestinais. E quando fora da microbiota, ela pode causar infecção no trato urinário, pneumonia e bacteremia, entre outros. É muito necessária de hidratação, no caso das diarreias e sintomas leves, e agentes de antimotilidade, como o sacilato de bismuto. Para infecções mais graves é usado antibiótico, como fluoroquinolona e azitromicina. A Klebsiella pneumoniae é uma bactéria gram-negativa, anaeróbia facultativa, catalase positiva. Os humanos são majoritariamente o reservatório dessas bactérias, que habitam o nasofaringe e as fezes. Ela infecta principalmente as populações pobres, os alcoólicos, os diabéticos e etc. Causam abscessos nos pulmões, além da pneumonia e tuberculose. É tratado com combinações de classe de polimixia, tigecyclina, fosfomicina e aminoglicosídeos. Proteus, espécie, são bacilos gram-negativos, anaeróbios facultativos, fermentadores de maltose. São muito encontrados no solo, na água e na microbiota intestinal dos seres humanos. A maior parte das infecções é de pessoa para pessoa e nas infecções hospitalares. Ela afeta principalmente o trato urinário,
com infecções e bacteremia. Há maiores chances de complicações de pacientes imunoincompetentes. Pode ser evitado com sanitização e higiene apropriada em superfícies e equipamentos médicos. O tratamento para Itu envolve tratamento com trimetoprim, sulfametazol e ciprofloxacina. A semeadura dos estafilococos é feita em agar-manitol salgado, que é um meio seletivo diferencial. É seletivo porque possui alta concentração de cloreto de sódio e é diferencial por causa da mudança de coloração do meio de rosa para amarelo, que acontece depois da metabolização do manitol pela bactéria. A degradação do manitol resultará na produção do ácido, que é detectada pelo indicador de pH presente no meio. O Staphylococcus cresce na concentração de NaCl 7,5%, e apenas o Staphylococcus aureus usa o manitol como fonte de energia. Já o Staphylococcus epidermidis cresce no agar-manitol, mas o meio continuará com a sua cor original e as colônias brancas. Já o Staphylococcus aureus mudará de cor do vermelho rosado para o amarelo e as colônias amarelas. Para a realização de provas adicionais para a identificação das espécies de Staphylococcus, é necessário transferir as colônias do agar-manitol salgado para o agar-nutriente, porque o excesso de sal pode interferir nos resultados. O Staphylococcus pode ser estocado em glicerol ou skim milk, em freezer em temperatura menos 70 a menos 96 graus Celsius por mais de 5 anos, ou em congelador a menos 20 graus Celsius por 1 a 3 anos. Recomenda-se também documentar o histórico da cepa com dados importantes, sendo data de isolado, sítio, nome do paciente e principais resistências encontradas. No Staphylococcus aureus, a prova de catalase dá positivo ao obter formação de bolhas. Na prova de coagulase dá positivo ao ter formação de coágulo inteiro ou parcial. Na prova de DNase, esse teste verifica se a bactéria tem a capacidade de degradar o DNA. A colônia semeada em hDNA e após o período de incubação, utiliza-se HCl a 37% para revelar a presença ou não do halo. O Staphylococcus aureus apresenta positividade para esse teste. As colônias podem ter pigmento amarelo ou amarelo-alaranjado, podendo apresentar hemólise. A coloração amarelada do Staphylococcus aureus aparece mais pronunciada após incubação de 72 horas em temperatura ambiente. Os Staphylococcus epidermidis são geralmente de crescimento mais rápido, com 1 a 2 mm de diâmetro após 24 horas de incubação. São usualmente lisas, butirosas e convexas, com borda contínua e coloração branco porcelana ou cinza. Na prova de coagulase, não há formação de coágulo ou grumos. Na prova de DNase, há ausência de formação de halo transparente. No teste de fermentação de manitol, o meio permanece inalterado ao redor das colônias. E o teste de suscetibilidade à novobiocina é realizado para diferenciar as espécies, sendo a de Staphylococcus epidermidis sensível. Para pseudomonas, o primeiro passo é a coloração por grão. Utiliza-se também o meio de OF, que serve para avaliar a oxidação ou fermentação por parte da bactéria. Tem como cor original o verde, com indicador de pH azul de bromotimol, e pode adquirir as colorações amareladas se a bactéria realizar a oxidação, coloração azulada e meio alcalino, ou não ter alteração de cor por meio neutro. Na presença de pseudomonas, o topo do tubo fica amarelo, mostrando que houve oxidação, mas o resto do tubo continua da cor original. No caldo de ureia, mantém coloração amarelada, pois não é uma bactéria produtora de urease, e assim não ocorre alteração. No agar-sulfeto de hidrogênio, indol e motilidade, o SIM, a Pseudomonas apresenta motilidade. Por esse motivo, o meio fica turvo, porém não produz sulfeto de hidrogênio, portanto, a coloração inicial do meio não se altera. A bactéria também não metaboliza o triptofano, não tendo assim a formação de indol, o anel vermelho. São bactérias DNase negativa. No caldo tioglicolato, avalia o crescimento de micro-organismos aeróbios, anaeróbicos, facultativos e microaerófilos. Nesse caldo é adicionado resazurina, um indicador de presença de oxigênio.
que é observada pela cor rosa, na parte superior do tubo. Como pseudomonas são micro-organismos aeróbios, eles evidenciam um crescimento na superfície do caldo, apresentando turbidez. Para as enterobactérias, é utilizado o agar-McConk, que é um meio diferencial pela presença de lactose e é seletivo pela presença de sais biliares e cristal violeta, que são os inibidores de gram-positivas. As bactérias lactose positivas crescem no agar com a coloração das colônias rosa ou vermelha. Já as lactoses negativas ficam com as colônias incolores, uma vez que não fermentam a lactose e sim a peptona, convertendo-a em amônia. Os melhores meios de armazenamento são congelando a menos 70 graus em TSB, com 15% de glicerol, leite desnatado e liofilização. São bactérias produtoras de ácido forte, formando colônias vermelho escuro. A reação de VP dá negativo e ficando na cor castanha. As cepas de E. coli apresentam distintos perfis em meio presuntivo de identificação. Isso se deve à grande variabilidade bioquímica que existe entre as cepas, especialmente em relação à produção de gás a partir da fermentação da glicose, fermentação da sacarose, LDC e motilidade. No entanto, fermentam a lactose e produzem indol, característica que praticamente define a espécie. Neste caso, a utilização do citrato é a prova que auxilia na diferenciação dessas espécies. As cepas de E. coli são citrato negativo, enquanto as outras espécies são citrato positivo. Em Agar-McConk formam colônias vermelho escuro. Em reação VP, dá positivo, identificada pela cor vermelha. Cepas de Klebsiella possuem um metabolismo muito ativo, fermentam a maioria dos carboidratos e colônias mucoides. Lactose positiva são extremamente comuns, são imóveis e a maioria das espécies é LDC positiva. Para proteus, em Agar-McConk formam colônias rosa pálida ou colônias que são claras na periferia e têm um centro rosado. Em reação de VP, resulta na cor castanha, ou seja, negativo. Caracterizam-se pela desaminação do triptofano. Diferente dos outros dois gêneros, o gênero Proteus invade a superfície de meios sólidos. É gelatinase, H2S e urease positiva. Os métodos e técnicas empregados na coleta das amostras foram suave, hemocultura e urocultura. No caso do suave, foi utilizado o suave nasal, né? E a técnica é introduzir o suave umedecido em solução fisiológica 0,9% na região anterior de uma narina e esfregar o mesmo em movimentos rotatórios. Depois repete essa técnica na outra narina com o mesmo suave. A hemocultura, o sangue ele deve ser colhido antes da administração dos antibióticos, né? E quem for realizar a coleta deve lavar bem as mãos e secá-las. Depois, remover os selos da tampa dos frascos que vão ser utilizados na coleta e fazer a asepsia prévia nas tampas com álcool 70. Após isso, vai garrotear o braço do paciente e selecionar uma veia adequada. Depois disso, essa área não deve mais ser tocada com os dedos. É feita a asepsia com álcool 70 da área de forma circular e de dentro para fora. Após feita com álcool, o médico ou o enfermeiro vai aplicar uma solução de iodo, também com movimentos circulares e de dentro para fora. Para uma ação mais adequada do iodo, é necessário deixá-lo secar por 1 a 2 minutos antes de efetuar a coleta. A agulha é introduzida no plano subcutâneo com o bisel para cima em um ângulo de 45 graus na direção do sentido do vaso. Em relação à quantidade de sangue coletado e o número de amostras, vai estar de acordo com a prescrição do médico. Como no caso clínico o paciente é um lactente, recomenda-se a coleta de 0,5 a 3 ml de sangue. E 2 culturas são recomendadas para o diagnóstico de bacteremias em recém-nascidos. Após a coleta, o iodo é removido do braço do paciente com álcool 70 para evitar reação alérgica. Cada frasco vai ser identificado com todas as informações padronizadas e enviadas ao laboratório juntamente com a solicitação médica devidamente preenchida. É recomendado o uso do anticoagulante SPS ou polianeto sulfonato sódico, pois o mesmo neutraliza
as propriedades bactericidas do sangue. Em relação à urocultura, como eu já falei, né, o paciente é um lactente, deve ser realizada previamente uma asepsia rigorosa dos genitais com água e sabão neutro e posteriormente posterior à secagem com gás estéril. Pelo fato do paciente ser um lactente, pode-se usar um saco coletor de urina, porém a troca deve ser realizada de 30 em 30 minutos e ao trocar o coletor, refazer essa asepsia. Caso clínico. Recém-nascido feminino prematuro com idade gestacional de 32 semanas e 2 dias, parto cesáreo com interrupção gestacional por coramionite, nasceu com 1,735 kg, índice de Apgar 7,9 no primeiro e no quinto minuto de vida, respectivamente. Evoluiu com desconforto respiratório, leve na sala de parto, sendo encaminhada à unidade de terapia intensiva, UTI, do Hospital de Ensino Alcides Carneiro, no município de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. A mãe do RN apresentou uma infecção no trato urinário, tratada inadequadamente no terceiro trimestre, sem urinocultura de controle. Na UTI, o RN permanecia com desconforto respiratório, sem outras alterações do exame, necessitando de suporte ventilatório não invasivo. A conduta inicial foi medidas de suporte, coleta de exames, inclusive hemocultura iniciada a antibiótico-terapia, com ampicilina e gentamicina. O diagnóstico foi de sepse neonatal precoce presumida. Após realizar 6 dias de antibiótico-terapia, o RN encontrava-se estável clinicamente, com ausência de crescimento bacteriano na hemocultura, sendo suspenso o tratamento. Com 14 dias de vida, apresentou suave positivo para Staphylococcus aureus resistente à meticilina e resistente à oxacilina no teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Permaneceu em internação hospitalar para recuperação nutricional e estímulo à sucção. Nesse período, o RN apresentou 2 episódios de saturação durante as mamadas, sendo solicitado uma nova radiografia do tórax, que evidenciou infiltrado pulmonar em ápice direito. Coletou-se a hemocultura, a urinocultura, o hemograma e o PCR. Após os resultados, iniciou-se a cefepime e no dia seguinte associou a vancomicina após o crescimento bacteriano gram-positivo em cultura. 6 dias após a coleta de cultura sanguínea, positivou para Staphylococcus coagulase negativo, mantendo a antibiótico-terapia até completar 10 dias. Após 40 dias de internação em UTI, o ARN foi diagnosticada com sepse neonatal precoce e tardia, sendo adequadamente rastreada e tratada, embora não tenha sido feita a coleta de líquor cefalroquidiano mandatória em suspeita de sepse neonatal tardia. Recebido alta hospitalar com encaminhamento para ambulatório de puericultura e oftalmologia. Resolução do caso. A mãe da paciente apresentou uma infecção no trato urinário no terceiro trimestre de gestação e ela não fez acompanhamento e nem um tratamento adequado. É importante a gente falar que quando não há um tratamento dessa infecção, pode sim provocar uma interrupção gestacional, que foi o que ocorreu no caso dessa paciente. A mãe dessa recém-nascida teve a gestação interrompida com 32 semanas e 2 dias por conta de uma coriomenite. A coriomenite é uma infecção que acontece na membrana e no líquido amniótico, que geralmente é ocasionada pela bactéria coli e streptococcus. A gente não pode falar qual foi a bactéria certinha dessa paciente, porque ela não fez esse acompanhamento nem tratamento adequado. E a gente pode sim falar que essa coriomenite ela pode ser proveniente dessa infecção tratada da gestante. Já o recém-nascido, ao nascer, apresentou um índice de Apgar de 7,9 no primeiro e no quinto minuto de vida, que evoluiu para um desconforto respiratório, e com isso ele foi levado diretamente da sala do parto para a UTI. Já na UTI, o bebê seguiu apresentando um quadro respiratório delicado, não tendo alterações dos exames, que fez com que fosse necessário usar uma ventilação mecânica não invasiva para ajudar esse RN a expirar. Foi feito também o acompanhamento de todo o caso desse recém-nascido e uma coleta de exames. Dentro desses, teve hemocultura e, juntamente com o histórico dessa gestante, da mãe desse paciente, apresentado durante a gestação, e os sintomas que o RN também vinha apresentando, o diagnóstico foi de uma sepse neonatal precoce presumida. Logo com isso,
foi iniciada uma antibioticoterapia com a ampicilina e a gentamicina, e após 6 dias, fez novamente uma hemocultura e com já o caso clínico do paciente estável, foi visto que não tinha crescimento bacteriano na hemocultura desse recém-nascido. A sepse neonatal tardia é uma síndrome clínica com alterações hemodinâmicas e sistêmicas decorrente da presença de um patógeno, seja ele bactéria, vírus ou fungo. Nesse caso, foi por bactéria. Geralmente, acomete recém-nascidos que permanecem internados após o nascimento. Inicia-se após 72 horas de vida. A hemocultura é positiva entre 4 e 120 dias. Com 14 dias de vida, o recém-nascido apresentou SWAB positivo para Staphylococcus aureus, resistente à meticilina e oxacilina, após o teste de sensibilidade. A resistência à oxacilina evidencia que a bactéria é resistente a todos os beta-lactâmicos, pois o mecanismo da resistência da oxacilina mais comum em amostras de estafilococcus é a modificação do sítio de ação do antimicrobiano por meio de produção alterada da proteína ligadora à penicilina, fazendo com que a oxacilina e outros compostos beta-lactâmicos não reconheçam o seu alvo na célula bacteriana, sendo então recomendado o uso de outro antibiótico não beta-lactâmico, como a vancomicina, que foi utilizada no tratamento. O recém-nascido também apresentou dessaturação e infiltrado pulmonar em ápice direito na radiografia do tórax. A dessaturação é uma condição resultante da queda da taxa normal de oxigênio sanguíneo para níveis abaixo do normal. Um dos medicamentos utilizados para o tratamento foi cefepime, associado à vancomicina. O cefepime é um antibiótico de 4ª geração indicado para infecções do trato respiratório, incluindo pneumonia e bronquite. O recém-nascido, após a coleta de cultura sanguínea, positivou para Staphylococcus coagulase negativa. Na maioria dos casos, a infecção de Staphylococcus coagulase negativa está associada aos cuidados hospitalares. O uso de dispositivos invasores como catéter venoso central, umbilical, tubo endotraqueal, ventilação mecânica, sonda nogástrica e antibióticos prévios são, por exemplo, os maiores fatores de risco para esta infecção. Para amenizar esses fatores de risco, podem ser adotadas estratégias como a lavagem de mãos, o uso de álcool em gel antes e depois de qualquer procedimento, oferta do leite materno e evitar o uso abusivo de antibióticos. As coletas realizadas no recém-nascido foi hemocultura, urinocultura, hemograma e PCR. Não foi realizada a coleta de líquido cefalorraquidiano, embora seja um procedimento frequente em suspeita de sepse neonatal tardia.